De vez em quando, nos recomendados no meu YouTube, aparecem alguns vídeos sobre tribos indígenas, às vezes brasileiras, às vezes africanas, às vezes das ilhas do Pacífico, mas no geral todos os vídeos têm uma coisa em comum. Eles falando sobre a estrutura das tribos indígenas e sobre como é diferente da nossa sociedade ocidental. E uma coisa bem comum nessas sociedades é que cada um tem uma função bem definida. Alguns caçam, alguns plantam e colhem, alguns são médicos e tem os idosos também. E aí eu pensei comigo mesmo, qual a função desses idosos nessas sociedades? Porque a maioria dos papéis requerem força física, porque eles têm um estilo de vida de caçador-coletor. Mas idosos raramente têm essa capacidade. Então, se eles não são úteis para essas sociedades, por que eles são tolerados, sabe? Por que eles não matam todos os idosos e deixam só as pessoas capazes para trabalhar? E bom, depende muito da sociedade, porque algumas têm empatia, outras não. Algumas pregam respeito sobre os ancestrais e os mais velhos, outras não. Mas, no geral, tem uma resposta que me vem à cabeça quando eu penso nisso, que é a sabedoria. Os velhos podem não ser capazes de fazer tal coisa, mas eles sabem como. Logo, eles podem ensinar. E como eles são velhos, eles acumularam muita experiência, então eles não só têm o conhecimento teórico, mas também o prático. E eles não só ensinariam coisas práticas, como por exemplo, como caçar, como plantar e essas coisas que a gente precisa pro dia a dia, como também ensinariam coisas teóricas, por exemplo, virtudes como paciência, inteligência emocional, inteligência racional, são coisas que podem ser ensinadas, e os velhos têm a capacidade e o tempo para isso. Agora, eu e a maioria das pessoas que me seguem não vivemos numa tribo, mas esses valores ainda existem aqui. Por exemplo, na minha experiência pessoal, eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai vivia dizendo para eu respeitar os mais velhos, mesmo aqueles que eram um pouco mais velhos que eu, como por exemplo o meu irmão. E isso, em tese, é muito bom. É muito bom viver numa sociedade respeitosa, que cuida das pessoas, que não descarta elas quando elas não têm mais utilidade. O problema é que isso não acontece na realidade. Quando eu penso em idosos, eu não penso em sabedoria, eu não penso em alguém que pode me ensinar e me guiar na vida. Eu penso num velho do Zap falando um monte de bosta, coisas enviesadas e caindo em golpe imbecil da internet ou em fake news. E aí eu fico pensando, o que aconteceu com nossos idosos? Eu sei que isso é uma generalização bem grande, porque eu sei que não é todo idoso que é assim, mas eu vejo que muitas pessoas têm essa percepção, e por quê? Por que aparentemente os velhos antigos eram os bastiões da sabedoria e hoje em dia eles são só crianças grandes? Por quê? Bom, dessa vez eu não vou respaldar o meu argumento com vários artigos científicos e livros, documentários como eu costumo fazer, até porque a função desse vídeo é não deixar o canal sem vídeo enquanto eu faço as pesquisas e o meu cursinho de inglês também, que tem que sair o mais rápido possível, mas eu tenho uma teoria sobre isso, uma hipótese na verdade. No geral, nada aconteceu com os idosos. Eles continuam sendo o sábio, entre aspas, que foram. Acontece que o mundo mudou. E do século XX para cá, o mundo começou a mudar drasticamente, muito rápido. E não só em questão de tecnologia, mas também em questão de ideologia, de pensamento. Por exemplo, o jeito que a minha avó, nascida em 50, foi criada é semelhante ao jeito que a maioria das mulheres na antiguidade era criada. Criada para ser uma boa esposa e mãe. Só que a minha tia Cristina, nascida em 74, 24 anos depois, já foi criada para ser uma mulher independente. Então, o tipo de pensamento que vigorava por séculos, milênios na minha família, quebrou em apenas uma geração. E no meu pensamento, uma sociedade muda de mentalidade quando todas as pessoas com a antiga mentalidade morrem e as pessoas que vivem agora têm aquela mentalidade nova. Daí você pode dizer que aquela sociedade evoluiu em questão de pensamento. Por exemplo, na época do meu avô, ainda era normal tratar negros de um modo diferente, assim, de um modo mais violento, mais rude, e você não seria julgado por isso. Já na geração do meu pai,
ali por anos 80, 90, já era algo feio, porque os negros já estavam ganhando mais direitos, criando mais voz, e isso mudou muito, inclusive com a internet. E agora na minha geração, não só temos que respeitar os negros, como também temos que ser antirracistas. Temos que ter representatividade, temos que respeitar os pronomes dos outros. Então, mudou muito em apenas 2 gerações. Só que o meu avô, criado naquela época onde era ok tratar os negros diferentemente, onde o povo era machista, os caramba, ainda não morreu. Então, a manutenção do pensamento e a renovação dele ainda não aconteceu. E o resultado dessa dicotomia é uma situação onde os jovens não gostam dos idosos porque os jovens pensam que eles são preconceituosos e antiquados e deveriam se atualizar, enquanto os idosos pensam que os jovens só querem ser moderninhos e estão abandonando os bons costumes. E aí fica nisso, nenhum ouve o outro e todos se odeiam. E nesse contexto, a sabedoria dos idosos perde valor. Por exemplo, fez sentido o meu avô ensinar para o meu pai que ele não poderia ser gay, que ele não poderia se comportar como gay, mesmo que ele não fosse, ele não poderia fazer nada que era considerado gay, porque a sociedade era muito bruta e ele poderia ser morto só porque ele era gay ou porque o povo pensava que ele seria gay. Então fez muito sentido o meu avô colocar na cabeça do meu pai que ele não poderia ser gay de modo nenhum, porque ele poderia morrer por isso, e nenhum pai quer ver o filho morto. Todavia, não faz sentido meu pai querer repassar os mesmos conselhos para mim, porque a sociedade que eu vivo é diferente da que ele viveu. As pessoas, mesmo aqui no interior, não são mais assim. É muito mais tranquilo você ser gay, ser negro, ser, sei lá, trans, do que era há 50 anos atrás, quando ele nasceu, sabe? O problema é que eles, principalmente os de 70 para cima, não entendem isso. Então eles ainda são tão religiosos e conservadores como eles eram quando tinham a minha idade. E a religião também desempenha um papel vital nisso, porque, por exemplo, mesmo que ser gay não fosse perigoso naquela época, as pessoas ainda eram muito religiosas, extremistas. Então, um pai poderia repreender o filho por ser gay, não porque era perigoso, mas porque ele tinha medo que o filho poderia ir para o inferno. O que é uma consideração, uma preocupação válida, porque ninguém quer que o filho vá para o inferno, né? Só que é essa a questão, as pessoas não são tão religiosas quanto eram antes, o mundo não é tão perigoso e intolerante quanto era antes, só que eles não entendem esse conceito e eles continuam agindo como se o mundo tivesse parado nos anos 80, e isso é horrível. Isso porque eu estou falando da realidade brasileira, de pessoas do interior. Uma pessoa nascida numa cidade grande, na Europa, nos anos 80, é muito mais tranquila e tolerante do que alguém nascido no interior do Brasil, na mesma época. Então, essa é a minha conclusão. Esse é o X da questão. Não é que os velhos estão mais burros, menos sábios hoje em dia. É que, por conta da evolução rápida do mundo, a sabedoria deles desatualizou, ficou ultrapassada muito rápido. Só que, como eu disse, isso é uma grande generalização, não é todo idoso que é assim. Por exemplo, a minha bisavó materna, que tem 80 anos, 6 anos mais velha do que o meu avô paterno, é muito mais tranquilo com isso, ela é muito menos conservadora, ela é muito menos religiosa, sendo que ela é mais velha que meu avô paterno, então, seguindo essa lógica, ela teria que ser mais preconceituosa e mais antiquada, mas ela não é, porque como eu disse, isso é uma generalização, eu tô falando da visão geral. Há exceções à regra. Aliás, isso é sequer uma regra. E mesmo que eles não mudem, mesmo que eles continuem com essa mentalidade retrógrada até o último dia da vida deles, eu não acho que a gente deveria odiar eles ou cortar contato ou algo assim. Por uma simples questão de empatia. Eu tenho o privilégio de nascer na melhor era da humanidade. Eles não tiveram. Talvez eu pensasse exatamente como eles, se eu tivesse nascido na época deles, no contexto deles. Talvez eu fosse até pior. E além do mais, a nossa geração também não é tão sábia assim. A gente também tem preconceitos, muitos deles. Inclusive, às vezes a gente só troca os preconceitos.
Se os antigos tinham preconceito contra negros, a gente tem contra brancos. Se os antigos tinham preconceito contra pobre, a gente tem contra rico. Então, a gente não tá tão evoluído assim só pra descartar quem não é tão evoluído contra a gente, entre aspas. Em resumo é isso, espero que você tenha mudado de pensamento de alguma forma, que eu tenha te, sei lá, influenciado positivamente. Se você discorda ou concorda, coloque nos comentários. Esse vídeo vai ser para repor um tempo que vai ficar sem vídeo aqui no canal, porque eu tô com meus próprios projetos, eu vou arrumar um emprego, eu vou terminar meu cursinho de inglês, que eu já comecei, tenho que terminar. Tem a faculdade também, então fica aí o disclaimer. E compartilha, por favor, né? Aquela coisa clássica de todo youtuber. Deixa o like, comenta, blá 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 blá, se inscreve. E é isso aí, te vejo na próxima.